Veja agora o que foi notícia no Parlamento Fluminense durante a semana. O secretário de Educação pede ajuda da Alerj para refazer o orçamento da pasta. Tempo para abertura de empresas no Rio de Janeiro é reduzido de 4 dias para 2 horas. E feira sobre saúde da mulher encerra atividades da campanha Outubro Rosa da Alerj. O Alerj Revista está no ar. O secretário estadual de Educação pediu auxílio da Alerj para recompor o orçamento da pasta. Segundo Pedro Fernandes, de 2004 a 2019, o percentual das verbas da educação destinadas à secretaria caiu em 20%. O secretário afirmou que, apesar de saber da importância dos investimentos nas universidades estaduais e no DEGASE, por exemplo, a redução tem prejudicado o avanço do ensino fundamental e médio no estado. Isso implica basicamente na falta de oportunidade de avançar no investimento na educação pública do Estado, de avançar no número de escolas de tempo integral, de melhor condições de trabalho para os nossos professores, de melhor condições de aprendizado para os nossos alunos, porque a gente precisa, obviamente, melhorar a gestão interna, mas a gente precisa fazer um apelo para os parlamentares para não permitir que continue caindo significativamente o orçamento destinado à educação pública do Estado do Rio de Janeiro. Pedro Fernandes participou de audiência pública da Comissão de Orçamento da Alerj para debater o planejamento das pastas de Educação e Ciência e Tecnologia no Rio de Janeiro. O vice-presidente da comissão, o deputado Rodrigo Bacelar, presidiu a reunião e defendeu que os parlamentares se sensibilizem para evitar novos cortes em educação. Eu acho que tem que ser um somatório de forças, estudando muito bem a peça orçamentária do Estado para tentar alocar verba ali na Secretaria de Educação, porque a prioridade é sempre saúde e educação, assim como bem ponderado por ele também, que haja um esforço conjunto, principalmente do Parlamento a nível federal, que é composto por 46 deputados, para que possa estar mandando investimento aqui através de emendas parlamentares, para que a educação do Rio possa deslanchar. O secretário de Educação falou também sobre as melhorias que foram feitas em 2019, como a contratação de professores e a criação de novas turmas. Para 2020, 45 escolas vão ser inauguradas e 100% da rede vai passar a oferecer ensino profissionalizante. Hoje a gente tem cerca de 13% das escolas com formação profissional. Chegaremos ano que vem a 100% das nossas escolas com formação profissional, para que o nosso aluno tenha a opção de sair com um diploma de ensino médio e também com um diploma de formação profissional para facilitar a entrada dele no mercado de trabalho. A gente contratou a FAETEC, que vai ficar responsável por mais ou menos 85% das nossas escolas, o SESC com uma outra parte, outras dezenas de parceiros para poder completar 100% das nossas escolas com uma formação profissional, em alguns casos opcional, em outros casos obrigatórios. Por exemplo, as turmas de tempo integral já estarão na rede e será obrigatório. Mas as turmas de regular terão essa oportunidade para os alunos escolherem fazer ou não a formação profissional também. Quase 17 mil vagas de empregos temporários para atuar no censo demográfico do IBGE serão abertas a partir de março de 2020. A informação foi divulgada durante reunião de planejamento e acompanhamento do Censo 2020 do Instituto, realizada pelo Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Onde estão, como vivem e o que fazem os brasileiros que respondem aos questionários que dão origem ao Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realizado a cada 10 anos. As respostas para essas perguntas foram divulgadas durante o encontro pelo coordenador operacional do Censo do Estado. Todos nós vamos responder ao questionário, inclusive é importante que todos saibam que deve receber o agente censitário do IBGE, o recenseador, e responder que o sigilo das informações está garantido. Então, inclusive o IBGE está desenvolvendo uma forma de responder que nem o recenseador sabe o seu rendimento. Ele dá o DMC para você, você insere e dá um ok, nem ele sabe o seu rendimento. Então, mas mesmo que ele saiba, o sigilo está totalmente garantido. E esses dados são importantes para toda a geração de políticas públicas e privadas no país. Além de atualizar a contagem populacional, o censo demográfico do IBGE também apura dados como salário, renda, despesas, educação, entre outros. O coordenador operacional do censo também falou sobre a redução de 57% de servidores públicos efetivos e um aumento
aumento de 250% de servidores temporários no estado. Outra questão levantada durante a reunião foi sobre as mudanças tecnológicas que contribuíram para a coleta de dados. Só queria ressaltar que esses dados estou referindo a nível estadual, tá? Os presentes no estado do Rio de Janeiro, que atuam no estado. Porém, eu acredito mais a tecnologia, uma solução, uma ajuda a esse fato do que a causa, porque, na verdade, eu acredito que a causa é uma contenção orçamentária que vem ocorrendo já há muitos anos em todo o serviço público. E, na verdade, a tecnologia e a inovação nos ajuda cada dia a superar essa dificuldade, com o desenvolvimento de sistemas e formas de tecnologia que aceleram, aumentam a nossa produtividade. Se não fosse a tecnologia, nós não estaríamos como funcionar hoje com esse quantitativo. E acredito que seja uma realidade de todo o serviço público, não só do IBGE. A subdiretora do Fórum disse que o encontro teve como objetivo trazer mais transparência para a operação do censo, além de intensificar a participação da comunidade local. Sendo parte do Fórum de Desenvolvimento, a gente não podia ficar de fora e também ajudar nessa mobilização do próprio Poder Legislativo. Então é muito importante que os deputados conheçam também essa operação, saibam como é que ela funciona e de que maneira eles podem alertar todos os cidadãos do estado do Rio de Janeiro para que eles participem, dando essas informações e ajudando a mapear aí os desafios para o futuro do Rio de Janeiro. Eu vejo muita gente às vezes falando, falando do IBGE no intuito de que o IBGE gera despesas. Eu não consigo ver o IBGE de forma alguma como despesa. É um investimento para nós. Vocês podem observar que algumas prefeituras, não estou aqui para falar o nome, mas prefeituras que não têm uma secretaria de planejamento, hoje estão passando por muitas dificuldades por não conseguir lá atrás entender o que seria, para qual caminho a cidade deveria percorrer. Isso eu falo com relação a tudo, a educação, saúde, mobilidade urbana. Então, assim, o IBGE é um instituto importantíssimo porque eles fazem todo esse estudo. E fiquem atentos nas mídias do Instituto. A partir de março, serão abertas 16.900 vagas de empregos temporários. São 15.950 vagas para recenseadores, que são de nível fundamental e devem ser abertas em março de 2020. Além delas, outras 2.000 vagas para agente censitário de supervisão, que é o ACS, e o ACM, que é o agente censitário municipal. Ambos processos seletivos simplificados devem ser abertos em março de 2020 para atuar durante o censo. Segundo dados do Unicef, no Brasil, todos os dias, 31 adolescentes e crianças são assassinados. Essa realidade levou as comissões de Educação, Juventude e Direitos Humanos da Alerj a debaterem o tema em audiência pública na terça-feira. Parlamentares querem que a Polícia Civil dê prioridade nas investigações dessas mortes. Desde janeiro desse ano, o Rio teve 5 crianças e 19 adolescentes assassinados. As vítimas de homicídio são, em sua maioria, meninos negros que vivem nas comunidades, estão fora da escola e vêm de famílias de baixa renda. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada Renata Souza, apresentou um projeto de lei em conjunto com as deputadas Dani Monteiro e Marta Rocha, que prevê que a Polícia Civil priorize as investigações desse tipo de crime. Ao priorizar essas investigações, a gente também dá para essas famílias que perderam seus filhos uma resposta imediata. Portanto, a gente apresentou esse projeto para dentro da casa para que, no âmbito da Polícia Civil, essas investigações sejam prioritárias. Afinal de contas, você tem o Estado agindo diretamente e, em consequência aí, de operações policiais muito aquém daquela desejada pela sociedade, atinge essas crianças. Portanto, o Estado também precisa dar prioridade às investigações em casos desses crimes, ser direcionado a crianças e adolescentes. Para essa representante do Unicef, as políticas do Estado influenciam nessas mortes e cabe ao governo preveni-las. Para ela, o investimento em educação é um dos pontos principais. Segundo o porta-voz da Polícia Militar, as operações são baseadas em dados de inteligência e esse ano 400 fuzis foram recolhidos. Ele informou ainda que o Rio de Janeiro já teve 7.000 confrontos desde janeiro desse ano. A comunidade da Maré foi uma das mais atingidas. Segundo Shirley Rosendo, do Redes da Maré,
As escolas do local ficaram fechadas por 35 dias esse ano. Fazendo uma estimativa da média de tempo de estudo de 14 anos, isso representaria uma perda de 2 anos e meio de aulas. Para ela, o Estado precisa pensar em uma forma de repor esse período. O primeiro apontamento é, para garantir o direito à segurança pública, a gente não só pode ter operações policiais. Segundo, a gente tem que garantir o direito à educação. Então tem que se pensar num processo de reposição dessas aulas. Não dá para normatizar a perca dos direitos. Não é porque a gente tem um território que tem conflito, que tem grupos civis armados dominando, que a gente vai abrir mão dos direitos. Então perde aula hoje, perde aula amanhã, e aí? Então, acho que tem que ter uma política de reposição. Outro problema apontado como um dos que o governo precisa resolver seria o das crianças fora da escola. Para o deputado Flávio Serafini, é preciso fazer uma busca ativa dessas crianças. Por que a criança está evadindo da escola? Porque a escola é distante? Porque está tendo dificuldade no processo de ensino-aprendizagem? Isso são todas questões que têm que ser enfrentadas, porque hoje a não educação ainda é um problema do nosso sistema educacional, ou seja, crianças e adolescentes que não permanecem na escola, que não concluem sequer o ensino fundamental ou a educação básica. Então, a busca ativa, o combate à evasão. Para a presidente da Comissão da Juventude, deputada Dani Monteiro, a falta de oportunidades e políticas públicas para a população de favela tem ligação direta com os altos índices de mortes nas comunidades. O crime não é essa coisa inerente à natureza humana, não existe isso. O crime está ali colocado no cotidiano daquele jovem. Ele sai de casa, a boca de fumo é do lado da casa dele. A boca de fumo só não está lá do lado da casa dele quando a polícia entra em operação policial. E aí é tiro para todo lado. Aí a polícia sai, a boca volta. Aí ele olha o equipamento público ali perto da casa dele como uma lona cultural rasgada, caindo aos pedaços. Ele olha a clínica da família sem medicamentos básicos, aqueles medicamentos mais básicos. A população sofre de hipertensão, diabetes, esses medicamentos não tem. Aí você olha para a escola caindo aos pedaços, professores mal remunerados. Mas você olha o tráfico está lá, certinho, está bombando. Então é essa falta de oportunidade que está colocada para a juventude e que precisa ser pensada em políticas públicas totalizantes. Comissão Especial em Defesa dos Royalties do Petróleo quer mobilizar órgãos ambientais para coletar informações técnicas que mostrem os riscos que o Rio de Janeiro assume ao ser um estado produtor. O deputado Dr. Serginho falou que a comissão vai acionar o IBAMA, o IBGE e a Agência Nacional de Petróleo para que estudos de impacto, tanto ambientais quanto econômicos, sejam anexados ao processo que será analisado pelo Supremo Tribunal Federal. O STF vai decidir se altera ou não a lei sobre a partilha dos royalties de petróleo. A votação está agendada para o dia 20 de novembro, mas pode ser adiada a pedido do governador do Rio. Na área jurídica, a gente entende que o Estado está muito bem amparado, com vários juristas defendendo a tese constitucional do Estado. Porém, a gente verificou que não consta do processo detalhes técnicos de outros órgãos que influenciariam em eventual decisão do STF, como o IBAMA, que é quem fez os estudos de impacto ambiental da exploração dos campos, que deveria demonstrar que efetivamente os impactos ocorreriam somente no estado do Rio de Janeiro. O IBGE mostrando os dados georreferenciados, demonstrando que realmente o Estado é que suporta os impactos. São órgãos de natureza, inclusive nacional, que levariam tecnicamente a defesa do Estado do Rio de Janeiro de uma maneira natural. Meg Montana, representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, disse que estudos da pasta indicam que a redução do repasse de royalties para o Rio de Janeiro pode comprometer o pagamento de servidores e até impedir que compromissos do regime de recuperação fiscal sejam cumpridos. Para o presidente da comissão, deputado Dr. Serginho, a partilha dos royalties pode significar a falência do Estado. Os efeitos de eventual partilha dos royalties com os demais entes federativos são desastrosos. Isso não vai gerar um impacto somente na administração pública. Existe um efeito cascata que vai afetar toda a economia do Estado do Rio de Janeiro, inclusive na esfera privada. Então, assim, é uma preocupação muito grande porque as pessoas falam tecnicamente do problema da redistribuição dos royalties, mas a vida das pessoas, o dia a dia das pessoas será afetado de uma maneira drástica. No próximo bloco, tempo para abertura de empresas no Rio de Janeiro é reduzido de 4 dias para 2 horas. O Alerj Revista volta já.